E hoje, esta manhã, nós vamos ler o capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos falar todo este capítulo, que diz o seguinte. Todos acharam amém? Ou não amém? Se vocês não tiverem as suas Bíblias, vocês podem nos acompanhar aqui, na projeção. Veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Senhor, nós estamos aqui mediante a Tua palavra e clamo ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja fortalecida por meio dela. Para isso, Senhor, eu conto com a graça, misericórdia e o fluir do Espírito Santo do Senhor, naquilo que tudo que falarmos aqui esta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto aqui ele é maravilhoso. Aí nós podemos observar aqui que já é um novo tempo. Aqui nós começamos a ver um fluir. Nós começamos a ver o objetivo de Deus sendo alcançado. Nós podemos ver aqui nessa palavra que quando Jonas prega aos ninivitas, eles se arrependem e são salvos. Mas também nesse texto nós podemos ver um Jonas ressentido em ver Deus salvar seus inimigos. Desde o capítulo 1 nós podemos ver esse ressentimento de Jonas. Mas aqui nesse capítulo 3, nas suas entrelinhas, nós podemos ver que o Senhor quer ensinar Jonas a ter compaixão. E a primeira coisa que nós podemos ver a respeito desse texto, que é a mensagem central aqui, que aconteceu um reavivamento sobre esse povo.
Então nós podemos destacar aqui que o reavivamento em Nínive demonstra o perdão de Deus. É exatamente o que Deus estava fazendo nesse povo. Deus nada mais, nada menos se revelando o seu caráter, não só apenas para os ninivitas, mas também para o próprio profeta de Deus, que precisava entender qual era o seu caráter. E eu gostaria, queridos, de destacar algumas verdades aqui a respeito desse texto. E esse texto aqui, ele é bem prático. Ele é bem direto. É o que eu gostaria de dizer, de uma forma bem direta esta manhã. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que a rebeldia humana não pode frustrar os planos de Deus. Podemos perceber aqui que Jonas, ele estava naquele momento na vida dele, que ele não estava bem, como nós ministramos algumas manhãs. O coração dele estava ferido, ele estava machucado. E por conta desse estado que ele estava, ele se tornou uma pessoa rebelde. A rebeldia, ela não começa de um dia para o outro não, viu? Ela tem um processo. Você se torna um rebelde aos olhos de Deus através de um processo. Um processo de olhar para as circunstâncias e não ver o agir de Deus. A rebeldia, ela começa nas suas vidas quando nós deixamos de buscar a Deus e nós começamos a olhar para os nossos corações, a tentarmos entender os pensamentos e as emoções de Deus, e aonde que nós caímos. Porque muitas vezes, queridos, onde o nosso coração cai, onde nós caímos, é que os nossos pensamentos é totalmente em desacordo ao pensamento de Deus. E quando nós desconectamos a isso, aí nós entramos nesse processo de uma forma bem sutil, que é o processo da rebeldia. E nós precisamos nos atentar muito a isso. Nós caímos muitas vezes nessa cilada de rebeldia. Mas a rebeldia, queridos, ela não impede Deus de agir. Ninguém pode impedir. Acho interessante o que Jó fala no capítulo 42, versículo 3, que ele diz o seguinte: Deus tudo pode, e ninguém pode frustrar os seus desígnios. Então nós aqui, queridos, diante de uma rebeldia, quem tem a perder somos nós, não Deus. Porque Deus, Ele não vai deixar as coisas, não vai deixar de acontecer as coisas por nosso intermédio. Muito pelo contrário. Muitas vezes Ele vai jogar a gente lá na boca de um peixe e chegar lá no fundo do poço para cumprirmos o propósito dEle. A rebeldia serve para isso, mas não para impedir a ação de Deus. Você sabe por quê? O porquê de tudo isso? Porque a Bíblia me fala que Deus, Ele é Senhor e Salvador de todos. Ele é um Deus compassivo, um Deus que deseja que todas as pessoas possam ouvir o Evangelho dEle e que eles possam ouvir esse Evangelho da graça e obter a salvação. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz algo muito interessante. O que diz? Diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o plano de Deus para todas as pessoas. E Jonas não queria fazer isso, porque estava com o coração ferido.
Eu quero que vocês entendam o seguinte, queridos. O desejo que Deus tem para as nossas vidas é que nós possamos falar do amor dele. Não importa o que você vive, a forma como você está vivendo, os seus problemas, ou então as suas emoções. O que importa é que Deus, ele quer usar a sua vida para falar do amor dele. Então, nós precisamos estar guardando os nossos corações, para que as circunstâncias desfavoráveis das nossas vidas não possam levar nós para um caminho da rebeldia, mas muito pelo contrário, que nós possamos estar com os nossos corações sensíveis naquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós fazemos. Amém? Esse é o desejo que ele tem para todos nós. Outra coisa que eu gostaria de destacar aqui a respeito desse texto: as motivações humanas não podem obstruir a obra divina. Queridos, nós podemos observar aqui que Jonas, ele pregou, mas a Bíblia fala que ele pregou pela segunda vez. Deus teve que falar com ele, pela segunda vez. Por que Deus falou com ele pela segunda vez? Porque ele não queria ir. Ele não queria. Porque ele estava com motivação errada. Ele achava que aquelas pessoas não poderiam receber algo novo que vem do Senhor. E Jonas, naquele momento em que Deus falou com ele pela segunda vez, ele entendeu e disse assim: não tem como fugir de Deus. E foi pregar. Nós podemos ver aqui que isso não era do agrado de Jonas. Jonas, ele sabia exatamente que ele tinha que pregar, porque senão o peso da mão de Deus ia sobrevir sobre ele, iria sobre ele. Ele ia sentir o peso de Deus. Então ele foi, para que Deus não pudesse colocar sobre ele um jugo. Mas eu entendo aqui também, queridos, por um outro lado. Eu sei que Jonas, ele queria impedir Deus de agir por conta das suas motivações. Talvez para Jonas ele tinha razão, mas para a mente de Cristo, pela mente de Deus, ele não tinha razão. Porque nós temos que entender que nas nossas mentes, meus irmãos, muitas vezes não está em igualdade com a mente de Cristo. E é por isso que nós devemos nos revestir com a mente de Cristo. Porque se nós olharmos para a mente de Deus, e logo depois como nós aprendemos quem é Cristo, a mente de Cristo é uma mente em que eles querem cumprir a vontade sempre de Deus. Então, meus irmãos, quem somos nós para obstruir a obra de Deus? Nós não somos ninguém. Nós não somos ninguém. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós sentimos e como a nossa mente está sendo direcionada. Eu posso ver que o desejo de Jonas aqui estava em descompasso com os planos de Deus. E os planos de Deus sempre é misericórdia, graça, amor. E muitas vezes os nossos sentimentos é diferente aos sentimentos de Deus. Vamos relembrar aqui os ninivitas, queridos. Não eram pessoas boas. Eles eram inimigos de Israel. E é por isso que o Jonas estava com essa crise instalada em seu coração. Ele achava que esse povo não poderia receber a misericórdia de Deus. Mas a misericórdia de Deus, queridos,
ela é muito maior do que a justiça. Ela é muito maior do que o peso de uma culpa. Ele é muito maior. E o que a palavra nos ensina aqui? Que nós precisamos estar alinhados com Deus nesse sentido. E não podemos caminhar segundo os nossos sentimentos. Porque vamos olhar para nós mesmos, queridos. Alguém já pisou na bola com você? Qual é o seu sentimento? Alguém já, como eu disse aqui alguns domingos atrás, alguém já bateu no seu carro? Quando você desceu do carro, o que você fez? Porque eu gosto muito de dar esse exemplo em relação à misericórdia. Porque você sabe o que é misericórdia? É quando uma pessoa bate no seu carro, você desce, olha e fala assim para ela: vai com Deus, irmão. Deus te abençoe. Aí nós podemos ver qual é a mente de Cristo, qual é a mente de Deus. Porque muitas vezes, quando alguém pisa na bola conosco, nós queremos o quê? É matar, não é? É isso. Nós queremos fazer isso. Mas Deus nos mostra aqui que nós precisamos o quê? Nos revestirmos com a mente de Cristo. Nós precisamos andar como Ele andou. E a Bíblia fala que Jesus nos ensinou todas as coisas. E o maior exemplo que nós temos diante do reino de Deus, diante da Bíblia, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que Ele morreu por nós, ainda nós sendo o quê? Inimigos dEle. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Meus irmãos, de uma forma bem direta, muitas vezes nós convivemos e nós andamos com pessoas perversas. Pessoas que não querem saber de nada, pessoas que são desonestas, pessoas que não têm, muitas vezes aos nossos olhos, não tem nada para dar certo. A gente já olha para essas pessoas com condenação. Muitas vezes os nossos corações olham para uma pessoa e falam assim: para esse aqui não tem jeito. Mas a Bíblia me mostra que Deus fala aqui diretamente para nós que tem jeito sim. E o melhor de tudo, que Ele quer usar as nossas vidas para que essa pessoa seja mudada. Então, se você convive com uma pessoa que é difícil, irmão, aquela pessoa mesmo que muitas vezes tira a sua paz, aquela pessoa que mexe com o seu interior, aquela pessoa que, quando você olha para ela, quando ela chega perto de você, você até muda. É essa pessoa que Deus quer que você ministre. É assim que é o reino de Deus. É assim que é a vontade de Deus. É assim que Deus determina Jonas fazer. Então nós temos que entender, meus irmãos, que nós somos mestres para condenar. Mas Deus, Ele é rico em misericórdia. Podemos concluir aqui que Deus é um Deus de segunda chance. Tá? Muitas vezes nós não damos chance para ninguém. Não damos. Jonas aqui na Bíblia fala que nos mostra que ele não queria oferecer nenhuma chance para os ninivitas. Porque na verdade os ninivitas erraram. Mas um erro, queridos, não pode levar as pessoas à condenação. Nós não podemos condenar as pessoas pelos seus erros. Não podemos. E nós somos mestres nisso. Quantos e quantos casamentos hoje são destruídos
porque não houve perdão, não houve uma segunda chance. Mas quando dá essa outra chance, só fica condenando a pessoa. Só fica cobrando, jogando na cara da pessoa aquilo que ela fez no passado. Quantos casamentos eu já tentei cuidar por conta de erros das pessoas, mas o maior erro das pessoas é ela não esquecer aquilo que a outra pessoa fez por ela. E ela não esquece, só fica condenando. E na verdade não houve o quê? Uma segunda chance, não houve perdão. E Deus não nos olha assim, queridos. Deus fala com Jonas, para que Jonas pudesse ter misericórdia desse povo. Quando eu olho para essa Bíblia, eu vejo que, muitas vezes, nós não temos nada de Deus. Quando nós somos guiados por nós mesmos, a única coisa que nós demonstramos para nós e para as pessoas que estão dos nossos lados, que fazem parte da nossa vida, é que nós não temos nada de Deus. Que nós vivemos, nascemos num berço evangélico, viemos aos cultos, ouvimos a voz de Deus, lemos a palavra, sabemos qual é a vontade de Deus, e não somos capazes de fazer aquilo que Deus determina. Esses somos nós, queridos. Mas eu quero falar algo que possa tocar no seu coração esta manhã, através dessa lição. O desejo de Deus, queridos, para todas as pessoas, é a restauração. Que nós possamos ter os nossos corações, os nossos olhos sempre voltados para uma restauração. Mas não a nossa, mas das pessoas. As pessoas. As pessoas precisam de restauração. E Deus quer usar a sua vida para que as pessoas possam serem restauradas. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o quanto Deus é maravilhoso. Porque Ele nunca desistiu de ninguém. Vamos olhar para Jacó. Rapaz, tem um homem miserável na Bíblia que se chama Jacó. Se você começar a olhar para a vida de Jacó, você fica revoltado. O tanto que aquele sujeito foi sujo. Mas Deus não desistiu dele. Deus foi atrás daquele homem. Deus, Ele queria que aquele homem fosse mudado e transformado. E ele o foi, porque Deus não desistiu dele. Eu acho interessante que a restauração de Deus na vida de uma pessoa, não é para que essa pessoa apenas possa ter uma experiência divina com Deus, mas para que essas pessoas possam ter grandes frutos para o reino de Deus. Gente, Deus, Ele pegou um Jacó e o transformou para um Israel, para que o reino de Israel fosse estabelecido através da vida daquele homem. Se você estudar com afinco a vida de Jacó, você vê que ele foi um homem usurpador, ele queria ser rico, queria ser próspero, só pensava nele, só queria receber bênçãos e bênçãos e bênçãos. Mas depois que ele virou Israel, a Bíblia fala que ele se tornou pobre. Ele dependeu do próprio filho dele, José, para que pudesse matar a fome dele. Mas ele viveu para o reino de Deus, em obediência a Deus. Jacó foi aquele homem que demonstrou a glória de Deus através da vida dele. Mas Deus restaurou a vida daquele homem. Isso só foi possível porque Deus restaurou a vida daquele homem. E assim também Moisés, queridos. A Bíblia fala que Moisés matou um homem. E quando ele matou um homem, a Bíblia fala que ele fugiu. Mas Deus chamou ele. Restaurou. Da mesma forma, Deus restaurou João Marcos. Para quem conhece a palavra de Deus, João Marcos era um cara que ele caminhava com os apóstolos. E teve um probleminha lá com Paulo.
E ele saiu do propósito de Deus. Mas Deus o restaurou. A tal ponto que esse homem escreveu o Evangelho de Marcos. E para que vocês não sabem, o primeiro evangelho escrito na Bíblia foi o Evangelho de Marcos. Homem restaurado. E o maior exemplo de restauração, Pedro, que negou Jesus. E Jesus fez questão de aparecer para ele ressuscitado, para que ele pudesse ter a sua restauração plena. E se nós olharmos para a Bíblia e vermos a história de Pedro no livro de Atos, nós podemos ver o quanto esse homem foi usado por Deus. O quanto esse homem, quando ele anunciava a mensagem de Cristo, quantas pessoas se convertiam através daquilo que ele falava. Mas não por intermédio dele, mas por intermédio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que vocês entendam, queridos, que essas pessoas, muitas vezes você tem resistência a ela. O Espírito Santo de Deus pode enchê-la e fazer dela uma pessoa diferente, que venha glorificar o nome de Deus de uma forma muito mais poderosa do que a sua própria vida. Posso ver isso na vida de Barnabé. A Bíblia fala que Barnabé foi aquele cara, aquele sujeito bom, bacana. Que quando Paulo se converteu, o que Barnabé fez? Vem, anda aqui comigo, querido. Eu fico imaginando que ninguém queria andar com Paulo, porque Paulo era um sujeito difícil. Um sujeito complicado, que todo mundo tinha medo dele. A Bíblia fala que ele era perseguidor. A Bíblia fala que ele, aquele cara que ele olhava para as pessoas morrendo, e ele sorria. Esse era Paulo. Quem queria ficar perto desse homem? Quem de nós queríamos ficar perto dele, um homem que era perseguidor dos cristãos? Imagino que nós não iríamos fazer isso, mas Barnabé ele fez. Ele caminhou, e a Bíblia fala que Paulo foi um homem muito mais usado que Barnabé para glorificar o nome dele. Esse é o desejo de Deus, queridos. Esse é o desejo de Deus. E nós, como cristãos, nós temos que entender, através desse texto, que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado humano. Posso ouvir um amém? Porque nós somos alvo dessa graça. Muitas vezes nós olhamos o pecado de muitas pessoas, mas nós não olhamos para nós mesmos. E por que eu condeno muitas pessoas? Por que eu julgo muitas pessoas? Por quê? Por que eu olho muitas vezes para as pessoas com condenação? E eu não olho para mim mesmo? E a Bíblia fala que quando eu olho para uma pessoa com condenação, eu estou o quê? Trazendo juízo para mim mesmo. Porque eu não sou perfeito. A Bíblia me mostra aqui que o pecado dos ninivitas havia subido ao céu, incomodado sim Deus. Mas a Bíblia também me mostra que Deus desceu à terra para chamá-los ao arrependimento. E ele mandou exatamente Jonas para anunciar essa mensagem que leva as pessoas ao arrependimento. Portanto, queridos, eu vejo o livro de Jonas como um livro confrontador. Um livro para que nós venhamos analisar nós mesmos. E vermos, será que o nosso coração e a nossa mente está ligado à mente de Deus? A vontade de Deus, a mente de Cristo. Queria ler um texto com vocês, Tito, capítulo de número 2, que diz algo muito interessante. Versículo 11, Tito 2:11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, de uma forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de que remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Queridos, isso aqui é Paulo escrevendo para Tito. Para que Tito possa o quê? Falar da mensagem para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Esse é o desejo que Deus quer de nós. Se nós nos posicionarmos diante dessas declarações que Deus nos dá através do livro de Jonas, você pode ter certeza que em pouco tempo todas essas cadeiras aqui estarão cheias. Nós devemos entender que Deus ele quer usar as nossas vidas. As nossas vidas. Para glorificarmos o nome dEle. Para que as pessoas possam ser atraídas pela graça dEle. Pelo amor dEle. E essas pessoas recebem o que de graça? A salvação. Mas Ele nos escolheu. Eu posso ver aqui na Bíblia que os ninivitas estavam sobre a ira de Deus por causa da violência e da maldade. Sim, eles eram pessoas más. Mas maior do que a ira foi a graça de Deus. Acho interessante que lá em Romanos capítulo 5, verso 20, nos diz algo que eu vou testificar aquilo que é a vontade de Deus para o seu povo. Diz o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Esse avultasse aqui é para que aumentasse a ofensa. Mas a Bíblia fala que, mas onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, vamos colocar essas verdades dentro de nós. A Bíblia fala que Cristo morreu por todos. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Cristo morreu por todos. Ele morreu por todos. Você sabe o que significa por todos? Até aquele fiozinho de ouro. Aquela pessoa que é difícil, irmão. Aquela pessoa má. Aquela pessoa rebelde. Aquela pessoa que você hoje pode estar até com raiva. Ó Deus falando. Aquela pessoa que você acha que ela não merece. Mas Cristo morreu por todos. Partindo para o final, porque é uma forma bem objetiva. Faça o que Deus te manda fazer. Faça isso. Toma atitude. Toma atitude. Deus deu uma ordem para Jonas. A primeira ordem Jonas não quis. Não quis. Mas Deus teve que levar ele lá no fundo do mar. Para que ele pudesse obedecer. Então, queridos, não resista o que Deus tem para você. Eu creio que Deus tem um plano para cada um de nós aqui. E não resista. Jonas tentou resistir. Por que ele não? Por que ele tentou resistir? Ele não obedeceu pela primeira vez. Porque ele não sabia o que era compaixão. Ele não sabia. E muitas vezes nós precisamos aprender muito ainda. O que é o significado de compaixão? Amém? Se nós fazermos o que Deus nos manda fazer, queridos, uma coisa é real. Nós teremos resultados muito significativos.
resultados relevantes, resultados em que nós iremos alegrar o coração de Deus e mais ainda o nosso coração. Eu vejo Deus tão bom. Eu estava refletindo a respeito dessas questões aqui. Acho que a maioria de vocês sabem que nós temos um projeto Sertão, onde nós temos algumas igrejas lá no sertão da Bahia, sertão de Minas. Gente, como é bom ir lá. Como é bom. Como é bom ver pessoas ali que não têm muito acesso às igrejas. E quando tem acesso, é difícil, porque hoje em dia o evangelho tem sido pregado de uma forma tão diferente do que é o verdadeiro evangelho. E eu fico vendo lá aquelas pessoas oprimidas, pessoas sendo abusadas. O nível de abuso sexual lá é tremendo. Os pastores, quando eu vou conversar com os pastores lá, uma das coisas que eles mais tratam lá é a questão de abuso sexual. E essas crianças são abusadas dentro do próprio lar, por conta dos seus próprios familiares. Tem um detalhe, aqui para nós é um horror. Lá para eles, até uma coisa normal. E a gente fala do evangelho para essas pessoas. E essas pessoas começam a entender e começam a buscar a Deus. Aí eu fico vendo, a gente está alegrando o coração de Deus, mas como nós saímos desses lugares transformados, edificados, fortalecidos, vendo que quando nós olhamos com as pessoas com compaixão, com amor, a gente vê a graça inundando, mas a graça não inunda só essa pessoa que está recebendo a mensagem, mas ela inunda o nosso coração também, porque na hora que você faz uma coisa dessa e vê o objetivo sendo alcançado, você fala assim, valeu a pena. Meus irmãos, eu fico vendo aqui Jonas falando da mensagem e esse povo se convertendo. Eu sei que o coração de Jonas ele não se moveu, porque o coração de Jonas ainda estava ferido. Mas eu posso ver resultados aqui maravilhosos, porque eu vi uma terra má, um povo mau, um povo ruim se convertendo. Um povo se convertendo, um povo abrindo um coração, um povo tendo experiência, o povo vendo que o sentido da vida deles não é apenas as coisas desse mundo, onde nós só olhamos para nós mesmos, adquirimos coisas para nós mesmos. E é quando nós olhamos para nós mesmos, nós começamos a ter o quê? Conflitos, divisões, nós começamos o quê? Ter rixas. E o nosso coração começa a ficar o quê? Orgulhoso. E isso traz o quê para essas pessoas, meus irmãos? Divisão. E o que aconteceu aqui? Essas pessoas que estavam longe do caminho de Deus, através da mensagem do Evangelho, eles o quê? Mudaram de vida. Eles tiveram a oportunidade de ter uma experiência com um novo nascimento. Eles tiveram, a mente deles se abriram. Eu fico vendo o véu se rasgando. A Bíblia fala que a primeira pessoa que foi impactada foi o governador. E ali ele se rendeu. E a Bíblia fala que ele o quê? Se revestiu de pano de saco. E ele ordenou para que toda a população de Nínive se vestissem assim, e não apenas a população, até os próprios animais. Eu nunca vi na Bíblia animal jejuando, só aqui. Até os animais jejuaram. Você viu tanto que esse homem, quando ele ouviu a voz do Evangelho, ele foi impactado pelo poder da palavra. Gente, isso é maravilhoso. Quando Jonas anunciou,
Eles foram impactados pelo poder da palavra. E nós devemos entender o quanto a palavra de Deus ela é poderosa. Porque quando nós anunciamos, qualquer pessoa pode mudar. E inclusive até aquela pessoa que você resiste. Então a resposta que esse povo deu à palavra de Jonas, ela foi imediata. Ela foi retumbante. Ela produziu frutos. Frutos grandiosos que glorificaram o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu vejo a graça de Deus, ela impactou toda aquela cidade. E quando a graça de Deus, ela impactou toda aquela cidade, a Bíblia me mostra que todos ali tiveram um arrependimento sincero. Todos aqueles teve uma confiança profunda com Deus. E a Bíblia fala também que eles abandonaram todas as suas práticas pecaminosas. Eles se converteram mesmo. Eles ficaram melhor do que Jonas. Você já viu isso acontecer? Quando você prega a mensagem de Deus, você não está bem, você prega por pregar. Aí de repente, daqui uns anos, você vê uma pessoa que ela cresceu muito mais no evangelho do que você. Essa é a graça. Já aconteceu isso com o senhor, pastor? Ué. Então, meus irmãos, então nós podemos ver aqui o poder que há no evangelho do Senhor. Porque o poder do evangelho do Senhor faz com que as pessoas conhecem a compaixão de Deus. Porque os ninivitas sabiam que eles estavam em pecado. Eles entenderam que eles estavam no caminho errado. Mas quando eles ouviram a mensagem do evangelho, o que eles fizeram? Opa, eu estou errado. E se eu não mudar de vida, Deus vai pesar a mão sobre mim aqui. Então eu tenho que mudar. E a Bíblia fala que eles mudaram. Eles mudaram, queridos. Eles tiveram uma posição. Eles se posicionaram. Eles sabiam que eles estavam caminhando por um lado oposto da vontade de Deus. Mas por causa do evangelho, por causa do anúncio do evangelho, eles puderam o quê? Raciocinar, tomarem uma decisão. E o que eles fizeram? Nada mais simples do que isso. Não quero mais viver para mim. Eu quero viver para Deus. Foi isso que eles fizeram. Porque eles entenderam o quê? A compaixão de Deus. Porque a compaixão de Deus ela é maior do que a ira de Deus. Porque a Bíblia fala que no início do capítulo 3, que Deus iria condená-los. Mas a vontade de Deus não era essa. A vontade de Deus para essas pessoas é que eles pudessem se encontrar com o próprio Deus e sentir o quê? A sua compaixão. E através desse resultado dessas pessoas, o posicionamento dessas pessoas, de entender a compaixão de Deus, eles se renderam à presença de Deus. E quando eles se renderam na presença de Deus, a Bíblia fala que Deus se derramou neles. Isso é maravilhoso, queridos. Aquele povo era inimigo de Deus. E quando eles perceberam que estavam no caminho errado, eles se tornaram amigos de Deus. E para se tornar amigo de Deus, eles tiveram que tomar uma atitude. Se arrepender. E o que não destrói as nossas vidas, queridos, é o arrependimento. Arrependimento. A cidade de Nínive não foi destruída, porque as pessoas se arrependeram. A palavra que foi anunciada a eles, eles entenderam que eles estavam errados, e eles se converteram dos seus maus caminhos. A mente deles mudou.
A mente deles virou. E por conta desse arrependimento deles, nós podemos ver aqui também o arrependimento de Deus. Achei aqui nesse texto o arrependimento de Deus, porque Deus iria condená-los. Se vocês não fizerem, em 40 dias vocês vão ser destruídos. Então ali já tinha uma predeterminação de Deus. Mas quando Deus viu que aquelas pessoas se arrependeram, Deus também se arrependeu. Então o que significa o arrependimento de Deus, meus irmãos? O arrependimento de Deus com o homem, ele é bilateral. O que significa isso? Quando o homem se arrepende do seu mal, então Deus suspende o castigo que estava prometido e oferece o quê? Graça, misericórdia. Esse é o nosso Deus. E essa é a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Que nós façamos exatamente o que Ele determinou para Jonas. E eu espero que essa palavra aqui, esta manhã, esses ensinamentos aqui, possam dar grandes frutos. E essa palavra é para você, meu querido. É para todos nós. E o quanto eu preciso de ser impactado por ela. E fazer exatamente o que a palavra de Deus me determina. É não ser envolvido com as minhas emoções e nem com a minha mente. Mas eu preciso buscar esse sentimento que Cristo tem. Esse caráter que Deus tem. Eu preciso buscar para dentro de mim o coração de Deus, para que eu venha cumprir o propósito de Deus. E a Bíblia fala. Ele nos dá o quê? Essa direção. E qual que é a direção? Nós devemos caminhar no Espírito, queridos. Apenas isso. Nós precisamos caminhar no Espírito. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler mais a palavra. Nós precisamos jejuar mais. Ou seja, nós precisamos nos converter mais. Viver para Cristo. Viver para Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus derrame graça sobre nós. Que esta manhã nós sejamos incomodados pelo Espírito Santo de Deus. Para que nós venhamos tomar uma posição e tomarmos uma decisão diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu quero cumprir a tua vontade. Eu não quero ser guiado por mim mesmo e nem pelos meus sentimentos, mas eu quero ser guiado pelo Senhor. Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo o quanto eu preciso ser transformado. O quanto eu preciso ser tomado pelo Espírito Santo. O quanto eu preciso entender o que é graça. O quanto eu preciso aprender o que é misericórdia. O quanto eu preciso aprender a viver o reino de Deus. Aquilo que Deus quer de mim. Aquilo que Deus me chamou. Eu tenho que entender qual o real motivo que Jesus Cristo foi naquela cruz e pagou um preço por mim. Resgate. Eu fico me perguntando para Deus: Deus, por que o Senhor me resgatou através do teu Filho amado Jesus? E eu olho para essa palavra, queridos, eu vejo
Foi para isso, meu filho. Foi para isso. Foi para isso. Fala do meu evangelho, fala do meu amor. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa a dor que você está sentindo, não importa a sua solidão, mas o que importa é você viver para mim, porque eu lá do céu eu estou te vendo, é de lá que eu estou te vendo. Vamos nos esvaziar essa manhã, queridos. Queria terminar esse culto e chamar você a se render na presença do Pai. Se ajoelhe diante dEle. Converse com Ele nesse momento. E diz para Ele: eis-me aqui, Senhor. Se essa palavra falou ao seu coração, coloque sua vida diante de Deus, diante de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Estamos aqui, Senhor, rendidos à tua presença. E colocamos as nossas vidas diante de ti, Senhor. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. Tu sabes, ó Pai, tu conheces o nosso coração. Tu sabes das nossas motivações. Tu sabes, ó Pai, o que se passa dentro de nós, Pai. Eu oro ao Senhor, que o Senhor esteja trabalhando em nosso favor, em mudar aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Que a Bíblia fala que é o teu Espírito Santo que nos transforma. É o teu Espírito Santo que nos convence. É o Senhor que pode nos mudar, Pai. Faça isso em nós, Pai. Que esta igreja venha viver para a tua glória, Senhor. Que esta igreja venha viver o Evangelho. Que esta igreja venha caminhar segundo o teu propósito, segundo o teu amor. Que essa igreja possa ter, Pai, a mente de Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta manhã, Senhor.